Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia da Quarentec. Nós somos do grupo Paileira e Sul de Minas e durante esse tempo difícil iremos repassar alguns conhecimentos sobre mulheres que marcaram o ciclo da tecnologia, além de ensinamentos e dicas de programação. Hoje falaremos sobre as garotas do ENIAC. Em fevereiro de 1946, 6 meses após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos revelou um programa secreto do Exército chamado ENIAC. Era o primeiro computador digital totalmente eletrônico, e o legado de um grupo de jovens mulheres programadoras foi apagado da história da computação. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos montou uma equipe de 100 mulheres com conhecimentos matemáticos, cujo nome oficial era computador, onde mulheres executavam complexas equações de trajetórias balísticas à mão ou usando calculadoras mecânicas. Na primavera de 1945, 6 delas foram selecionadas para descobrir como programar o ENIAC. Elas eram Betty Snyder, Jean Janice Berry-Key, Kathleen McNaughton, Frances Bainey, Marilyn Westcott e Reed Lichterman. Betty Snyder teve um acontecimento infeliz em seu primeiro dia na Universidade da Pensilvânia. O seu professor de matemática disse a ela que, em vez de estar na faculdade, deveria estar em casa de babá ou criando uma família. Isso infelizmente a afetou, mas não fez ela voltar para casa para criar uma família, e sim a fez mudar de carreira, indo para o jornalismo, que naquela época era amplamente aceito para mulheres. Porém, quando começou a Segunda Guerra Mundial, todos os homens tiveram que ir à guerra, fazendo com que o exército americano precisasse de mulheres para fazer os cálculos de trajetória balística. Betty foi contratada para trabalhar como contadora humana e logo foi uma das 6 selecionadas para trabalhar no ENIAC. E por um tempo teve que projetar diagramas de programação sem o uso da máquina por o projeto ser considerado um segredo militar, sendo tornado público apenas em 1946. Jean inicialmente tinha interesse em estudar jornalismo, mas acabou decidindo estudar matemática. Sua intenção era trabalhar como professora de matemática, mas acabou escolhendo se tornar calculadora humana e seu professor de cálculo foi quem a recomendou para a Universidade da Pensilvânia. Ela começou a trabalhar quando tinha apenas 20 anos, onde ela calculou manualmente as trajetórias balísticas e em 2002 recebeu um doutorado honorário por sua universidade. Kathleen McNaughton nasceu na Irlanda, mas quando tinha apenas 2 anos de idade, sua família se mudou com ela para os Estados Unidos, onde se formou em matemática pela Chestnut Hill, uma faculdade para mulheres, em 1942. Num total de 92 estudantes, Kathleen foi uma das 3 que conseguiram se formar em matemática e começou a buscar emprego na área de matemática que não fosse de ensino, algo que era difícil na época, pois as empresas raramente contratavam mulheres, além que exigiam um mestrado. Mas algumas semanas após sua graduação, ela encontrou um anúncio no Serviço Público dos Estados Unidos que basicamente dizia que estavam procurando mulheres com formação em matemática e imediatamente ligou para suas 2 colegas de graduação, Frances e Josephine. Josephine não pôde participar, mas ela e Frances fizeram entrevista e ambas foram contratadas. Frances formou-se em matemática com foco em física e trabalhou no ENIAC até o anúncio de sua retirada no posto, pois ela queria se casar e começar uma família. Quando a guerra terminou, Spence e Kathleen continuaram trabalhando com o ENIAC e colaboraram com outros matemáticos de destaque. Marilyn Westcott se formou na Universidade de Temple University em 1942 e foi contratada pela Universidade da Pensilvânia para realizar cálculos meteorológicos, já que ela sabia como usar as máquinas para fazer adições. Ela tinha as habilidades e conhecimentos necessários, e com isso, em 1945, foi selecionada para entrar no grupo de programadores da ENIAC. Marilyn renunciou do seu posto em 1947 para poder se casar. Ruth se formou em matemática pela Hunter College e posteriormente foi contratada para trabalhar no ENIAC. Devido a uma inovação tecnológica em 2 de outubro de 1955, o ENIAC foi descontinuado, e cada um pôde continuar com outros projetos e cada uma dessas mulheres seguiram seu próprio caminho, algumas com famílias, outras com trabalho. Apenas em 1995 elas foram reconhecidas como Mulheres na Tecnologia Internacional pelo Mulheres no Hall da Fama da Tecnologia. Nas fotos da época, mostravam mulheres trabalhando na máquina, onde até os anos 80 falavam que eram apenas modelos que estavam ao lado da máquina, fazendo pose e sendo conhecidas como computadores.
Porém, essas mulheres foram a base para a programação mais acessível para todos, criando o primeiro conjunto de rotina e as primeiras aplicações de software. O trabalho dessas 6 mulheres mudou drasticamente a evolução da programação, fazendo com que ela fosse algo mais simples hoje. E assim, encerramos mais um dia da Quarentec. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!